Ele me dá aqui a informação que está gravando. Pronto, pessoal, vamos para a nossa segunda apresentação de hoje do FluSol, aqui de Imperatriz, e que tem como tema mudança de SEO usando o Open Source FreeBSD embarcado em tecnologia para segurança. O nosso convidado especial também eu ia falar essa noite, mas acostumado no negócio das aulas. Essa tarde, com o nosso querido Guilherme, eu acho que é isso, é Sugihara. Eu acho que é Isso. Sugihara. Guilherme Sugihara. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Estão me escutando bem? Legal. Já estamos sim, né? Guilherme, eu vou finalizar minha apresentação aqui, aí você fica à vontade, tá? Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar aqui abrir uma apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, eu estou vendo. Estamos sim. Tá. Então, meu nome é Guilherme Sugihara, eu sou engenheiro de cibersegurança e vou falar para vocês a minha experiência em software livre. Como eu comentei, eu sou engenheiro de cibersegurança, mas já fiz alguns projetos utilizando software livre. Um deles que eu tive a oportunidade de participar foi justamente a migração do ambiente aqui na última linha, no Serpro, a migração de ambiente Windows para Linux em todos os desktops do ambiente. Então, qual era o desafio? Quando o governo Lula assumiu, né, houve uma necessidade e um projeto, né, que se foi iniciado dentro do Serpro. E quem é o Serpro, né? O Serpro é a parte de TI da Receita Federal, né? Então, houve uma necessidade de migração de todo o ambiente Windows, de todos os desktops dos usuários para Linux. E o desafio era muito grande, porque os usuários não estavam acostumados, né, com ferramenta open source, eram usuários que estavam sempre acostumados com o ambiente Linux. E qual foi os testes que a gente fez e a homologação, né? Dentre os desafios, eles utilizavam o correio do Lotus Notes, da IBM. Não existe o cliente do Notes para ambiente Linux, ou pelo menos na época não existia. E a ideia foi criar um ambiente de homologação, e foi um sucesso muito grande, a gente utilizando por trás a Wine, né? Então, o Wine é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta para você rodar as DLLs do Windows, né? Então, dentro do Wine, a gente conseguiu subir com sucesso o ambiente, principalmente os que não rodavam, né, nativamente dentro do Linux, como, por exemplo, o Notes. Então, a gente conseguiu rodar o Notes, e, inclusive, no desktop dos usuários, a gente colocou o Office também, e vocês vão até dar risada, porque tinha também o Internet Explorer disponível lá para os usuários. Então, esse foi o ambiente de homologação. A gente fez todos os testes foram bem satisfatórios, o ambiente ficou bem estável, inclusive com a adoção dessa migração, né, do ambiente Linux, o ambiente, inclusive, ficou muito mais rápido, as máquinas ficaram mais leves. Além disso, o ambiente ficou mais estável, foi criada uma imagem de deployment, né, um servidor de deployment para fazer essa instalação. Então, a gente fez um servidor de repositório e um CD de instalação, e aí a gente conseguia migrar todos os usuários. Foi cerca de 1.500 usuários. E o primeiro sistema Linux que eles começaram a utilizar foi o Red Hat 2.0. Tá? Nesse projeto,
foi um projeto que demorou cerca de uns 10 meses para ser implementado. O primeiro sistema que eles utilizaram em Linux foi o Red Hat 2. Depois disso, já foram feitas diversas outras atualizações, lógico, né, em cima do sistema. Então, eles foram sempre migrando em sistemas pares, né? Então, foi o Red Hat 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E aí não parou mais, né? E o objetivo do projeto foi também relacionado a custo, né? Então, existiu o desafio de custo versus a implementação de um software livre e também com esse correlacionamento da satisfação do usuário, né? O usuário aceitar, porque hoje também, nesses projetos de migração, principalmente do sistema operacional, se você está utilizando uma aplicação, é uma coisa. Agora, se você está utilizando, alterando o sistema operacional que o usuário está acostumado, aquela tela de Windows, né? Então, é uma coisa bem diferente. E com o Wine, a gente conseguiu, no desktop dos usuários, ter os ícones que ele já estava acostumado, né? Os ícones do Skype, ícones do Internet Explorer, do Office. Então, não foi tão traumático, vamos dizer assim, essa migração, tá? E, além disso, com relação a projetos, né, parte de segurança, eu também gostaria de comentar sobre os projetos embarcados, né? Então, sistemas embarcados. Então, o FreeBSD embarcado é utilizado hoje em diversos equipamentos e aplicações. Appliances com funções específicas, principalmente na área de segurança, são muito comuns, né? Então, a gente pode ver aí roteadores com softwares embarcados e por trás o kernel principal é um FreeBSD otimizado pelo fabricante, e com isso a gente consegue ter um trabalho, né, uma resposta ou um objetivo específico para uma aplicação. Aqui nessa imagem, a gente pode ver uma entrevista no Havaí e a pessoa aqui sendo entrevistada, ela estava falando sobre uma previsão do tempo, e aqui, nesse círculo, a gente pode ver aqui um zoom, e era justamente a senha, né, de algum acesso. Então, você pode ver que os softwares embarcados hoje, eles são muito utilizados também na questão de cibersegurança. Guilherme, Então, oi. eu acho que os slides não estão apresentando, né? Quando você colocou em modo apresentação, ele deve ter ido para outra tela, né? Ele foi para outra tela? Ele foi para outra tela. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora sim, agora sim. Eu acho que assim dá para ver. Não precisa colocar Assim em dá modo para ver? apresentação. Dá para ver assim, vai ficar melhor. Obrigado. Tá. Ó, deixa eu dar um zoom. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, o slide? Sim, agora sim. Tá. Então, aqui a gente vê uma entrevista lá de uma previsão do tempo lá no Havaí, né? E né, nesse círculo vermelho, dando um zoom, é justamente a senha. E isso até acaba sendo muito comum, né? Os usuários, eles não têm essa visibilidade da questão de segurança, e a senha, às vezes, muda toda hora, ou as senhas têm um grau de complexidade grande, e aí as pessoas acabam colando um post-it ou colocando a senha embaixo do teclado, enfim, acham que isso não tem um problema. E, na verdade, sim, né? Tem um problema, e um problema muito grande. Falando um pouco de como é feito os ataques, e aí eu vou mostrar softwares embarcados para fazer esse tipo de proteção, tá? Então, só para dar um overview de alguns tipos de ataques. Então, um dos tipos é man in the middle, né? Então, o que seria esse man in the middle? Você tem um computador do lado esquerdo aqui, fazendo um acesso à internet, e aí seria a conexão original.
essa conexão pode ser interpretada por uma pessoa mal intencionada. Essa pessoa mal intencionada, ela recebe tanto a comunicação do computador da vítima, quanto a comunicação com a internet. Ela fica vendo tudo que está passando ali no meio. Por isso que o nome desse tipo de ataque se chama Man in the Middle. Essa pessoa mal intencionada, como ela consegue ver todo o tráfego, né, do computador, ela consegue também, consequentemente, ver todas as senhas e todos os dados que estão passando ali dentro, tá? Existem algumas ferramentas de pentest. O que seria pentest? Teste de penetração. Então, seria para a gente validar o que está sendo oferecido de segurança, né? Ou para a gente validar se o nosso ambiente está seguro, né? Então, a gente vai simular um atacante e com esse tipo de simulação de pentest, a gente consegue visualizar e ter um relatório se o nosso sistema está realmente seguro, né? De tecnologia de Wi-Fi e tecnologia Ethernet, né? Então, são dois tipos de tecnologias bem distintas para que a gente consiga fazer uma proteção de Wi-Fi e para que a gente consiga fazer uma proteção com a tecnologia Ethernet. Para isso, deixa eu ver aqui, vou terminar essa apresentação só para vocês me verem no vídeo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo aqui no vídeo? Sim. Tá. Então a gente tem, ó, esses dois caras. Esse aqui é o Packet Squirrel. Esse produto você consegue comprar lá nos Estados Unidos, no site Hack5 Shop. Isso aqui é vendido como uma ferramenta de pentest. Inclusive, se vocês olharem aqui o texto, é justamente aqui, ó, essa parte aqui, ó, Man in the Middle. Tá vendo? Justamente para você fazer ataque Man in the Middle, tá? Essa ferramenta é uma tecnologia embarcada, tem um FreeBSD aqui dentro otimizado, tá? Então, se a gente abrir aqui esse produto, o que a gente tem aqui dentro? Tem um cartãozinho, esse cartão aqui é de propaganda, mas a ferramenta é essa aqui, ó. Então, olha o tamanho pela minha mão do dispositivo, tá? Então, aqui dentro tem um FreeBSD embarcado, ele pode ser alimentado pela porta USB. Aqui a gente tem uma porta Ethernet. Do outro lado, a gente tem também uma porta Ethernet. Então, qual que é a ideia? O que esse produto faz? Olha o tamanho dele, né? Muito pequeno. Esse produto, a gente pode ter um cabo de rede ligado a um computador, pode ser um totem de loja, por exemplo, ou pode ser um desktop. E esse equipamento, você consegue pegar um cabinho de rede curto, né? Ele está ligado originalmente, o cabo da rede está ligado lá no equipamento. Você pode ligar nesse equipamento, e desse equipamento, com um cabinho curto, volta para o PC. Então, o PC continua lá comunicando, né? A rede vai continuar funcionando, mas esse cara automaticamente já começa a fazer um ataque man in the middle e consegue ver todo o tráfego. Além disso, dependendo, você pode programar ele para ele enviar informações para fora. Então, você pode ter um servidor hospedado em cloud, fora, né, do ambiente em que você está atacando, e esse equipamento ele é capaz de enviar as informações para fora e capturando senhas, né? Então, é um dispositivo muito pequeno e extremamente poderoso. Na verdade, ele pode ser usado, lógico, tanto para o bem como para o mal, né? Esse equipamento, a ideia é você fazer um pen test e verificar se o seu ambiente está protegido ou não e se esse equipamento vai conseguir extrair senhas do ambiente ou não, tá? Mas essa é um exemplo de um equipamento para você fazer um ataque em ambiente Ethernet, tá? Falando também um pouco de Wi-Fi, não sei quem já viu se vocês já conhecem esse equipamento,
Wi-Fi Pineapple, né? Então, quem é esse cara? Ó? Também não é uma caixa tão grande. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui um equipamento. Esse equipamento é uma appliance. Aqui também é um FreeBSD otimizado, tá? Não é também tão grande. Tem os cabos para a gente fazer a conexão e também tem as antenas, né? Você pode conectar aqui 4 antenas, tá? Então ele tem a capacidade da gente colocar aqui 4 antenas nesse equipamento. Você sobe aqui o ambiente. O que esse equipamento faz? Ele funciona nesse modelo. Existe o modelo Nano, que ele ainda é menor ainda, e esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é capaz de funcionar em ambiente em redes 2.4 e 5 GHz. Esse cara, ele consegue também mascarar a rede Wi-Fi. Então, você está conectado no seu ambiente, se você utiliza o Wi-Fi público, eu sugiro vocês tomarem cuidado com esse tipo de conexão, tá, em Wi-Fi público. Por quê? Porque esse equipamento ele consegue falsificar a rede. Então, você pode alimentar esse equipamento por um power bank. Esse power bank pode ficar dentro da mochila do atacante e de modo que você não percebe que tem esse dispositivo ali atuando na rede, né? Você tem uma rede com um nome, por exemplo, Starbucks. Esse dispositivo ele é capaz de enxergar e aprender sozinho que existe essa rede Starbucks e ele sobe sozinho um SSID com essa rede. Ele clona também, se tiver um portal de autenticação e você programar ele para isso, você consegue clonar inclusive o portal de autenticação. Então você, como usuário, tem a nítida sensação que você está conectando no ambiente real, porém está conectando nesse dispositivo. E ele passa a fazer um man in the middle, entre o dispositivo e a rede legal. Tá? Então, você acaba permitindo que uma pessoa mal intencionada consiga ter acesso às suas senhas. Então, você pode ter suas senhas do Facebook, suas senhas do LinkedIn, suas senhas, enfim, qualquer senha, né, na verdade, que você utiliza aí no seu computador, ou das suas redes, você pode sofrer um comprometimento, tá, das suas senhas. E por isso, deixa eu voltar aqui para a apresentação, por isso que existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para nos proteger, né? Então, quais são essas técnicas? Inclusive aqui, ó, antes de eu falar das técnicas, vocês estão vendo aqui de novo a apresentação, né? Sim, estamos vendo. Sim, sim. Tá, obrigado. Uma outra técnica de ataque de phishing. Então, o que é ataque de phishing? Pescaria, né? Então, a ideia é uma pessoa mal intencionada colocar uma isca, e essa isca pode ser um link duvidoso, que você clica sem querer, pode ser uma mensagem, né? Ou ainda, nesse ataque que eu mostrei aqui de técnicas para uma pessoa mal intencionada pegar sua senha, né, do Facebook, então ele entra com o seu usuário do Facebook, chama um amigo seu, o seu amigo vai achar que é você que está falando com ele, e ele passa um link, você clica e a pessoa mal intencionada pode instalar uma ferramenta maliciosa que pode roubar seus dados, pode desviar dinheiro da sua conta, enfim, algumas coisas que ele pode fazer, né, para te lesar, né, financeiramente. Um outro ataque, um tipo de ataque, são os ransomwares, né? Acho que todos já conhecem. Aqui tem um exemplo de tela. Depois que o ambiente é todo criptografado, você aparece uma tela parecida com essa, né? Solicitando para você pagar um resgate em bitcoins. Consequências de ataques são roubo de dados, perda de credibilidade, perda de espaço no mercado da empresa, prejuízos financeiros,
processos judiciais e multas, né? E aí, falando alguma coisa sobre as defesas, né? Que é como a gente pode se prevenir a isso. Então, existem os IDS, os IPS. No caso de software livre, o Snort é uma boa ferramenta, né, para a gente ter essa visibilidade de IDS e IPS. E o que é o IDS e o IPS, né? CVE. Então, a gente tem aqui, vou mostrar para vocês o CVE. O CVE é uma sigla de Common Vulnerability and Exposures. Então, o que é esse cara? A gente pode seguir eles no Twitter. A cada nova vulnerabilidade descoberta, e essa vulnerabilidade ela pode ser do Linux, né? Aqui até fala aqui, ó, justamente está aqui numa última vulnerabilidade em Linux kernel, né? Então, tem uma vulnerabilidade descoberta. Essa vulnerabilidade pode ser do Linux, pode ser do Windows, pode ser do Mac, pode ser do Android, enfim, de qualquer sistema operacional ou de alguma aplicação. Quando essa vulnerabilidade é descoberta, o fabricante ele é notificado. O fabricante sendo notificado, ele tem um delay para resolver, né, essa vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, quando o hacker ele explora essa vulnerabilidade, isso é chamado ataque do dia zero. O que seria o zero day ataque? É um ataque em que a vulnerabilidade ainda não foi corrigida pelo fabricante, porém ela já foi descoberta. Então, esse ataque são ataques difíceis, né, de serem controlados, né, de serem protegidos. E a gente consegue ter uma certa atuação aí, né, uma defesa, trabalhando em cima dos IDS e dos IPS. Então, essas ferramentas de detecção, o IDS, que é Intrusion Detection System, e IPS, que é Intrusion Prevention System, na verdade, o IDS é o log do IPS, né? Então, você tem uma proteção do ataque e o log, né, desse ataque. O IPS. O IPS é mais ou menos a mesma ideia, só que é para o ambiente Wi-Fi. Então, é o Wireless Intrusion Prevention System. Tá? Falando de redes, né, de segurança Wi-Fi, existem 6 tipos de ataques conhecidos, tá, de exploração de Wi-Fi, e uma camada que ajuda muito na nossa defesa, né? Eu diria até que uma das primordiais camadas para que consigamos nos proteger desse tipo de ataque é a utilização de MFA, ou Multi-Factor Authentication. Vocês reparam que todos os bancos hoje exigem que você tenha um token para fazer a operação financeira. Então, qual que é a ideia? Mesmo que uma pessoa mal intencionada capture a sua senha, né, consiga explorar alguma vulnerabilidade e ter a sua senha de acesso, você utilizando um múltiplo fator, um token, dificulta aí muito a ação da pessoa mal intencionada. Então, você consegue ter uma camada muito boa de proteção no seu ambiente. Eu sugiro vocês a implementarem MFA em tudo que vocês conseguirem. Por exemplo, e aí custo disso, né? Tem muitas vezes que o custo disso é zero, basta você configurar. Por exemplo, o WhatsApp. O próprio WhatsApp permite você habilitar dentro da aplicação o duplo fator de proteção. Ele vai te exigir um PIN, você configura e basta a configuração, não basta investimento zero, né? No caso, se uma pessoa mal intencionada capturar a sua conta do WhatsApp, ele vai exigir o PIN lá para ele. Se ele não sabe o PIN, ele não consegue entrar na sua conta. Eu acho que é muito comum, ou já aconteceu com vocês, ou algum amigo, ou algum parente, alguma história de que a pessoa solicita dinheiro pelo WhatsApp, ou amigo, tal, falando alguma mensagem do tipo. E se você usa o MFA, esse tipo de ação vai dificultar muito a ação, tá? Então, eu sugiro, assim, vocês utilizarem sempre que possível autenticação de múltiplo fator.
E até em defesa a isso, né, os próprios bancos utilizam. Então, se os bancos utilizam, é porque realmente é uma ação, né, um procedimento que ajuda em muito na proteção desse tipo de ataque. Aí, benefícios, né? É um método de autenticação eletrônico no qual um usuário de computador tem acesso a um site ou aplicativo somente após apresentar com sucesso 2 ou mais evidências para um mecanismo de autenticação, para provar que ele é ele mesmo. O Zero Day Attack eu já comentei ali no CVE, né? Expliquei o que é um ataque de dia zero, né? No CVE. É muito interessante a gente seguir, tá? Eu recomendo também que vocês sigam o CVE, né? No Twitter. E também um outro tipo de ataque, DNS poisoning, né? Envenenamento do seu cache de DNS. Então, o que é isso? Você está utilizando lá o seu servidor de DNS, e às vezes seu servidor de DNS está redirecionando para o Cloudflare ou para o Google, por exemplo. Embora seja um DNS, você está utilizando o DNS do Google, não é garantido que você receba todas as suas consultas, né, idôneas. Então, você pode estar sofrendo um envenenamento no seu cache de DNS, de tal forma que, quando você acessar o site de um banco, ao invés de você estar sendo redirecionado para o site verdadeiro, você pode estar acessando um site falso, exatamente igual ao verdadeiro, mas é um site que foi desenvolvido por uma pessoa, um atacante, e esse atacante vai solicitar alguns dados aí do seu acesso para depois ele fazer você sofrer um prejuízo financeiro e ele acessar a sua conta. Então, de uma forma geral, o que eu queria comentar? Software livre é muito interessante, e falar assim, por exemplo, software livre não me dá dinheiro. Não, é mentira. Assim, você consegue, e existe hoje, né, evoluiu muito essas ferramentas de não só o Linux num desktop, por exemplo, e até a interatividade com o usuário, né? Então, por exemplo, o Wine ajuda muito nessa aceitação, né, de um usuário comum que não tem conhecimento e está acostumado com a tela do Windows, e também a questão de softwares embarcados que preparam toda uma tecnologia para a gente conseguir fazer defesas e automações específicas. Tá? Quero agradecer aí o tempo de vocês e deixo aberto a partir de agora para questionamentos, né, perguntas, dúvidas, enfim. Show de bola, obrigado, Guilherme. E é isso, pessoal, show de bola. Se eu só comentar um pouquinho, muito bom, Guilherme, show de bola. Eu sou especialista em segurança da informação também, trabalho com pentest aqui na nossa região. Fiquei muito feliz com essas ferramentas aí, etc, né? São excelentes, né? Infelizmente, o dólar tem nos prejudicado para fazer essa compra aqui, principalmente no meu estado do Maranhão. Mas são excelentes ferramentas, o Hack5, o Pineapple, por exemplo. Não tem só essas duas, tem outras, por exemplo. Tem um que arrebenta o computador inteiro, queima a placa-mãe inteira. Mas não vou nem comentar para dar ideia. Sim, no site lá do Hack5 tem muita coisa interessante. Qual é o nome da primeira ferramenta? O nome da primeira é o Packet Squirrel. Custa... Isso é para captura de pacote, né? Isso. Custa cerca de $50 lá no Hack5. Beleza. Muito cuidado, tá, gente? Aqui nas disciplinas, Guilherme, eu falo das leis primeiro, né? Eu trabalho na disciplina de segurança aqui, eu falo das leis primeiro para depois mostrar essas coisas. Galera, eu falo muito mais disso também nas turmas de pós-graduação. Nós temos a graduação aqui em rede de computadores, sistemas e análise de sistemas, e também a pós-graduação em segurança da informação. Então eu falo mais um pouquinho dessas ferramentas aí, né? Como a gente não tem elas em mãos, a gente tenta recriar virtualmente, utilizando software, um pouquinho dessas aí. Mas parabéns. O Rafael levantou a mão aqui. Rafael, fica à vontade, pode perguntar aí. Opa, Guilherme, obrigado aí, a palestra muito boa mesmo. Eu fiquei curioso, apesar de você falou uma série de material de segurança informática,
Eu fiquei curioso aquele primeiro software que vocês falaram que usaram para padronizar tecnologias do Windows para dentro do Linux. Como é que ele funciona para qualquer coisa? Ele tem alguma limitação? Porque eu conheço muita gente que abre mão de usar o Linux porque tem uma ferramenta que ama, que fica no Windows e acredita que aquela ferramenta não vai perder ela para sempre, e aí não muda. Tá. Ele tem uma certa limitação, mas assim, hoje ela vem evoluindo e isso, assim, ano a ano, é uma ferramenta já que existe no mercado há muitos anos. O nome da ferramenta é Wine, é vinho em inglês, W-I-N-E, né, o nome dessa ferramenta. E essa ferramenta você, até onde eu sei, até vocês me corrijam se eu estiver errado, mas assim, faz um tempo que eu não trabalho com essa ferramenta, e como essas ferramentas vão evoluindo muito rápido, por exemplo, a parte de Office, eu sei que funciona no Word, Excel, PowerPoint, e na época, pelo menos que eu a utilizei, você não conseguia utilizar o Access, por exemplo. Então, eu não sei se hoje já existe essa compatibilidade do Wine com o Access. Mas, assim, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, o próprio Notes lá, que eu fiz a validação, o Skype, enfim, tem um monte de aplicações que são compatíveis com o Wine, tá? Como eu comentei, né, como são ferramentas, como todas as outras vão sofrendo evolução, cada vez mais a compatibilidade é maior. Lá no Serpro, o ambiente é tão grande, cerca de 1.500 usuários, o login do usuário, por exemplo, é o CPF do usuário, e quando ele entrava no desktop, carregava um desktop com os ícones lá do Internet Explorer, do Word, do Excel, do PowerPoint. Então, assim, a adaptabilidade do usuário já é maior, porque você já criou um perfil para ele com os ícones que eles estavam acostumados e as ferramentas que eles estavam acostumados a utilizar. Obrigado aí, Guilherme. Agradecer a resposta. Legal. Mais alguma pergunta? Opa, Isso, pode ficar à vontade, já ia te falar. eu tô com uma dúvida em relação ao Man in the Middle, né? Você falou que esses dois aparelhos eles conseguem agir ali como o cara ali interceptando os dados ali no meio. Porém, hoje a gente vive num mundo em que está sendo cada vez mais difundido o uso de SSL, né? Chaves SSL para evitar esses problemas, tal, conexão segura. Essas ferramentas elas conseguem trocar as chaves de forma a enganar o browser, por exemplo? Porque, por exemplo, quando você coloca uma chave que está, né, um HTTPS ali que é de um outro domínio, normalmente o browser alerta, né? Ó, essa chave aqui não pertence a esse domínio, pertence a algum outro, pode ter algum problema aí. Essas ferramentas conseguem fazer um bypass disso? Tá. A ideia é o seguinte, eu consigo gerar uma CA válida, esse cara é um CA, né? Então ele vai gerar um certificado para o usuário e, lógico, na tela do usuário vai dar a mensagem, o warning message, aquele tradicional warning message de erro de certificado. E você pode clicar em continuar mesmo assim. O usuário é usuário. Infelizmente, são pessoas que não têm um grande conhecimento e aí eles vão dar um continuar e dali para frente é instalado um certificado para ter uma relação de confiança entre o dispositivo do usuário e o equipamento atacante. É aí que se começa efetivamente o Man in the Middle. A partir dali, todas as outras telas vão sair um HTTPS sem erro. Se você clicar lá em certificado, vai ser um certificado do CA do atacante, mas aí o certificado já foi instalado no browser do usuário. Então, dali para frente, o atacante consegue ver tudo em clear text. Guilherme, consegue me escutar? Consigo. Que bom, eu estava sem áudio ainda há pouco. Aproveitar assim, e falar a questão do software livre, é um prazer, Guilherme, você estar conosco, aproveitar, te fiz o convite, assim, professor PH, para estar junto conosco, porque eu achei interessante, quando eu conversava com você, eu aproveitei assim, falei, Guilherme, fazer uma mini palestra para a gente vai ser top, e agregar conhecimento é tudo de bom. Guilherme, aproveitar que você está falando, e Linux é justamente isso, né? É você trazer para o ambiente real
aquilo que você faz na faculdade. O professor faz muita imersão com a gente de conteúdo, e de fato não é só a plataforma paga que funciona de forma coesa, né? A aplicação gratuita, né? Open source, no caso, ela funciona até bem muito melhor do que o próprio aplicativo pago, que hoje se faz um monopólio com ele aí dentro de um mercado. Isso mesmo. Inclusive, para quem, assim, o mundo Linux, né, existem várias distribuições, né, existe o Ubuntu, que até eu diria que hoje é uma versão mais para usuários, né, cria um desktop mais familiar, mas, por exemplo, o Kali Linux, quem nunca brincou com o Kali Linux, eu sugiro dar uma olhada nessa distro, né, nessa distribuição. É uma ferramenta, é um sistema já todo construído, com todas as ferramentas prontas para você fazer inspeção de pacotes, tentativas de ataques, ferramentas de pentest, todas elas embarcadas. Então, assim, não é só que eu estou falando assim, eu quero dizer assim, não é só um Pineapple, né? Esse Pineapple lá nos Estados Unidos custa cerca de $200, mas com o Kali Linux você já consegue fazer várias brincadeiras muito interessantes, por sinal. Inclusive no YouTube tem alguns vídeos bem interessantes de ataques utilizando o Kali Linux. Por exemplo, tem um vídeo lá que a pessoa faz um vídeo de 5 minutos, e a pessoa... Posso procurar esse vídeo depois e mando aí para vocês, mas é um vídeo que mostra um tutorial como você pega a senha do Facebook, por exemplo. Legal, a segurança total, a gente aprender segurança é tudo... Quando eu comecei a fazer o curso e quando eu comecei a ver segurança, eu achei espetacular o assunto. É muito legal esse mundo de cibersegurança, né? Eu diria que antigamente, quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam para a gente não fale com estranhos, né? E hoje em dia a ideia que você tem que falar para os seus filhos não se conecte com estranhos. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Valeu. Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso? Pode. Então vamos lá. Você falou no início sobre esses aparelhos, por exemplo, esses 2 aparelhos que demonstrou, e um deles você chegou a comentar que um atacante, por exemplo, pode estar com ele na mochila. Isso. No aeroporto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho viajando bastante e tomo certos cuidados, mas eventualmente você precisa utilizar a internet e muitas das vezes você acaba utilizando uma internet de aeroporto. Tá, a minha pergunta seria o seguinte: qual que seria a dica para se proteger? E no meu caso, mais específico, eu costumo usar bastante túnel, né? Então, costumo usar VPN. Eu tenho VPN privada, eu tenho VPN contratada e eu tento utilizar o máximo possível desse recurso para acessar qualquer coisa. A pergunta seria, usando uma VPN, o quanto eu estou seguro desses aparelhos, ou eu não estou seguro de jeito nenhum, o quanto isso é interessante ou não utilizar? Excelente pergunta, muito bem observado. Falando um pouco de ideias de programação, lógica de programação, tá? Então, assim, lógico, não, a ideia que eu vou falar assim, lógica de programação, vocês até vão se assustar, falar, não, vão ver lógica de programação, é uma matéria pesada. Mas eu vou falar assim, só o conceito, né? A lógica de programação, ela é feita para traduzir os nossos pensamentos em um programa. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui um equipamento, pode ser um celular ou pode ser um notebook, nós nos conectamos numa rede Wi-Fi.
Nessa rede Wi-Fi, ele vai pedir, esse SSID, ele vai pedir uma autenticação. Nós nos conectamos. Na próxima vez que a gente chegar próximo a essa rede Wi-Fi, ele não vai pedir de novo a autenticação, ele vai criando um profile, ele vai criando perfis de acesso, e esses perfis já ficam salvos no seu dispositivo. De modo que, quando você chegar de novo próximo nesse ambiente, ele já se conecta automaticamente. Por que isso acontece? Existe um programa por trás. Então, por exemplo, eu tenho uma rede aqui na minha casa, hipoteticamente chamada rede Home. Quando eu conecto nessa rede Home, ele na primeira vez ele vai pedir a senha, coloco minha senha de acesso, e aí o meu dispositivo ele fica sempre perguntando. Então eu estou na rua e ele fica perguntando: rede Home, você está no alcance? Rede Home, você está no alcance? É a mesma coisa do aeroporto. Por exemplo, aqui em São Paulo, aeroporto de Guarulhos, então a rede se chama GRU Airport, GRU Airport. Então ele fica perguntando: GRU Airport, você está no alcance? GRU Airport, você está no alcance? Quando ele está com a rede no alcance, ele já conecta sozinho devido a um profile que está já salvo no seu dispositivo. Esse equipamento, uma das formas que ele faz de ataque, ele cria como se fosse uma orelha gigante. Então essa orelha, ele fica escutando os dispositivos, tentando se conectar. Então, quando tem uma rede GRU Airport, o que ele faz? Tem um dispositivo querendo se conectar na rede GRU Airport. Ele sobe automaticamente esse SSID com o nome de GRU Airport e faz com que esse dispositivo se conecte nele. Então, ele engana a rede. Então, você, em vez de se conectar na rede, no AP real lá do aeroporto, você vai estar se conectando nesse dispositivo. Ele fica capturando os usuários, criando esses SSIDs automaticamente. Então, com isso, você pode estar chegando lá no aeroporto, você pode estar se conectando, achando que você está se conectando na rede real do aeroporto, e você pode estar se conectando num dispositivo desse. Então, em resposta, eu acho que eu não recomendo você se conectar no Wi-Fi do aeroporto. Sempre utilize a sua conexão 4G. Aí você vai ter um nível de proteção bem maior. E falando de VPN, a VPN ele vai estabelecer uma segurança entre a origem do seu computador e a rede de destino lá, no caso, por exemplo, remoto na sua empresa, por exemplo, né? Só que se você tem um cara olhando essa conexão, ele vai conseguir visualizar todas as conexões de origem entre o seu notebook e a empresa. Então, eu não recomendaria você conectar na rede Wi-Fi lá do aeroporto. Ok, obrigado. Eu queria acrescentar aí, que é interessante, que só um detalhe, Guilherme e o Efraim, né? É o detalhe do app da VPN também, porque a VPN tem um aplicativo, geralmente um aplicativo, mas hoje os celulares têm um VPN nativamente no sistema. Então, para você se conectar no app, você já está conectado na rede, mas quando eu uso nativamente no meu celular, por exemplo, essa conectividade, aí ajuda, porque o princípio da cifragem no túnel está no sistema e não na dependência do aplicativo. Então é interessante usar nativamente no próprio celular, por exemplo, ou no computador, etc., né? Para poder somar aí. Mais alguma perguntinha? Guilherme, Oi. dessas ferramentas que você apresentou para fazer esses ataques man the middle, Uhum. existe alguma ferramenta para a gente fazer teste local em ambiente controlado, alguma coisa assim? Você conhece alguma? Pode indicar? Que Tá. seja preferencialmente 0800, alguma coisa assim? Uhum. O Kali Linux é uma distribuição open source, free. Você vai precisar de um PC, não precisa ser um PC tão pesado, um PC aí com 4 GB de RAM, acho que roda até com 2 GB, mas assim, um PC com 4 GB, que não é nada muito especial, né? E a gente falando aí com um disco aí de uns 80 GB, você já consegue fazer diversos ataques, porque é uma distribuição que já tem vários softwares embarcados.
Será que você travou ali, gente? Acho Deu uma travada aí. Deu uma travadinha, né? Ah, agora voltou. Voltou? Voltou, show de bola. Tá. Vocês entenderam? Eu vou repetir. O Kali Linux é uma ferramenta open source que vocês podem baixar, né? Ela é uma ferramenta free. Dentro dessa ferramenta já tem diversos pacotes de pentest. E até, por exemplo, lá no YouTube, como eu comentei, tem um vídeo de como você usar o Kali Linux para você conseguir, por exemplo, fazer um ataque man in the middle e conseguindo capturar a senha do Facebook. Eu vou ver até aqui, ao longo aí, eu já vou até procurar agora se eu acho esse link do vídeo de como utilizar o Kali Linux para você conseguir extrair a senha do Facebook. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu acho que eu consigo. Enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ir perguntando, que aí eu procuro aqui e mando aí para vocês. E só para acrescentar aí na pergunta do colega, né? Como ele disse, o Wi-Fi Enable do Hack5, dos produtos em si, eles são embarcados, né? Então, assim, e o Kali também, a maioria não só o Kali, como outra distribuição de segurança, essas ferramentas estão disponíveis para qualquer Linux. Então, você pode montar e organizar tudo. O grande diferencial do Kali e do Hack5 é porque eles embarcaram isso para te dar pronto. Tá? Mas com o Linux Software Livre, você pode instalar isso em qualquer distribuição, né? Geralmente, nas aulas, aqui na faculdade, a gente exerce a ideia de pensar em deixar nosso Linux da forma que a gente quer, né? Durante as disciplinas de segurança, a gente instala essas ferramentas nativamente para fazer os testes, né? Para não ficar só dependendo só do Kali, para conhecer a ferramenta de fato, a instalação, configuração, etc. Só para acrescentar aí. Montar um laboratório, né? Isso, exatamente, porque o Kali é o conjunto, né? O Kali é o conjunto, já está pronto ali, né? Vamos dizer assim, né? O Wi-Fi Enable também, como as outras ferramentas do Hack5. E a ideia é você ter essa ferramenta em qualquer Linux. Elas são gratuitas. A pergunta que você fez, se é 0800, né? Sim, elas são gratuitas. Você pode baixar em qualquer distribuição e instalar, por exemplo. Eu estou com o link aqui. Como que acho que está bloqueado aqui o chat para eu poder compartilhar. Manda pro Charles, Guilherme, por favor. Tá. Aí que eu coloco aqui. Tá bom, peraí. Estou mandando aí, Charles. Esse link, inclusive, é bem legal. Eu acho bem interessante, porque é um vídeo bem curto e mostra a ideia do ataque. Já coloquei aí, Charles. Alguém mais, pessoal? Se não, eu queria agradecer ao Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Show de bola por ter apresentado as ferramentas. Eu que agradeço. Não, obrigado. E já fica o convite para os outros friçóis, se você quiser aparecer e falar um pouquinho de segurança também, né? E é sempre bom, porque geralmente eu sempre falava de segurança, agora tem mais pessoas para falar um pouquinho, é muito bom. Muito obrigado mais uma vez, né? Eu vou encerrar aqui Amém. Eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal.